Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos agradecer a Jesus, né, pela a continuidade, a oportunidade do estudo. Agradecer ao Cristiano, né, pelo estudo do Evangelho. Eu queria dar boas-vindas às pessoas que estão vindo hoje aqui pela primeira vez, ou depois de muito tempo, né? Tem a turminha de Riacima aqui, né? O pessoal da Aparecida lá de Riacima. Alguns estão lá embaixo. Essa menina aqui, eu não sei o nome dela até hoje. Hã? Aline. Aline é sobrinha da Aparecida. Tem mais alguém? Aí o Gustavo. Gustavo, né? Seja bem-vindo, Gustavo. Fique à vontade. E todos são bem-vindos. Acho que essa menina também é a primeira vez, né? É? Não? Então seja bem-vindo esse mesmo. Tá? Ô, gente, todos bem-vindos. Então vamos continuar o nosso estudo. Nós vamos continuar o que o Cristiano estava falando, né? Ele está falando da necessidade da reencarnação. Nós estamos trabalhando a escala espírita, né? Escala espírita. Fazer pela última vez hoje? Vamos fechar a escala hoje? Então, a gente está estudando o livro dos Espíritos a partir da questão número 100, a escala espírita. Escala espírita. Um pouquinho todo, né? Aí o que a gente faz? Para facilitar o nosso entendimento, quer dizer, a gente acha que facilita, né? A gente fez uma espécie de uma pirâmide, uma pirâmide, para a gente entender como funciona a escala espírita. Então, a gente faz. Todo mundo vai ver aqui uma pirâmide certinha, né? Ficou certinho? Tá, aí vocês veem melhor. Ficou? Beleza, não ficou? Foi a melhor, vai ser a última. Então, a escala espírita, ela divide os espíritos em 3 ordens. Todo mundo aqui já sabe de cor e salteado, né? 3 ordens. Então, as 3 ordens são assim, de baixo para cima é imperfeitos, que não é o nosso caso, né? Depois, os bons, e depois, os puros. Então, existem 3 ordens de espíritos: imperfeitos, bons e puros. As duas, a de imperfeitos e de bons, são divididas. Então, a de imperfeitos são 5 classes. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Eu fiquei em casa treinando o dia inteiro hoje para fazer mais ou menos certinho. Eu fiquei beleza, tá? Tudo certinho? Eu fiquei treinando em casa o dia inteiro hoje. Aí como que é? A dos imperfeitos. Primeiro é a de baixo para cima. Impuro. E depois? Eu não sei não. Depois de impuro, o que é? Ele... Leviano. Isso. O pessoal fica acanhado, né? E depois do leviano? Pseudo sábio. E depois? Neutros. E depois? Batedores. E perturbadores. Então, nessa classe dos imperfeitos, esses títulos aqui não são tão importantes, não. É só para dar uma ideia. A ideia de como começou o nosso processo de evolução. Então, quando o Cristiano fala aqui, por exemplo, do Evangelho, a necessidade da encarnação, ou da reencarnação, nós vamos imaginar que começou na condição humana a partir daqui.
que seria aqui o 10º lugar da escala. Então, começou como? Impuro. Então, os impuros são aqueles que estão totalmente envolvidos ainda pela matéria. Então, nós estamos, os imperfeitos, estamos com a predominância da matéria sobre o espírito. Então, nós vivemos aqui muito mais como materialistas e muito menos como espiritualistas. A nossa evolução aqui nessa fase é uma transformação de materialista para espiritualista. Então, aqui, predominância da matéria sobre o espírito. Quando nós passamos para a fase de cima, vai ser a predominância do espírito sobre a matéria. Então, nós vamos passar a ser mais espiritualistas do que materialistas. Tá? Então, a pureza, ou a impureza que tem aqui, que é da nossa relação com a vida material, ela vai diminuindo na medida que nós vamos crescendo. Então, qual que é o nosso objetivo? Atingir a condição de puros. Então, passando por todas essas fases aqui, que o Cristiano ilustrou, falando, cada fase dessa aqui precisa ser bem cumprida, bem vivida, de acordo com a lei de Deus, porque só assim nós passaremos para a fase superior. Tá? Aí nós vamos passar para a fase de cima, para dos bons. Ela é dividida em 4. Então, dividida em 4, a primeira aqui, de baixo para cima ainda, né? São os benévolos. Tem outros títulos aí, outras traduções. Benévolos. Depois vem os prudentes, né? Ah, não, é sábio? Peguei. Ah, é sábio, tá certo. Sábios. Depois, prudentes, né? É. Então, benévolos, sábios, prudentes e superiores. Então, aqui, na fase de cima, proporcionalmente, nós vamos atingindo a condição espiritual e diminuindo cada vez mais a condição material. Tá? E é claro que isso aí significa que há um conhecimento cada vez mais elevado. Uma pergunta que muita gente poderia fazer: conhecimento de quê? Conhecimento da lei de Deus. É sobre a lei de Deus, sobre o conhecimento e o desenvolvimento e o cumprimento da lei que nós estamos falando. Então, quanto mais eu desenvolvo, conheço a lei divina e pratico, mais eu cresço, mais eu evoluo. Certo? Então, o processo da evolução vai acontecer, sim, nessa caminhada, vamos dizer, bem lenta até atingir o ponto máximo lá, que é a condição dos espíritos puros. Então, os puros só tem uma classe. Então, aqui seria a primeira, aqui a segunda, né? Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Tá? Aí o Cristiano falou assim, aqui na Terra, como é que nós estamos aqui na Terra? Em que posição nós estamos aqui na Terra? Aí a gente faz um raciocínio, gente, não é nada de absoluto, não. É só para a gente ter uma ideia de como que as coisas podem ser. Tá? Não são 5 categorias de mundos? Existem 5 categorias de mundos. São os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, e a Terra ainda é um deles, os mundos de regeneração, os mundos felizes e os celestiais. Então, são 5 categorias de mundos, 10 classes. Então, 2 classes para cada categoria de mundo. Isso aqui está tudo na base da
conjectura, tá? Como ficaria então? 10 e 9 seriam os mundos primitivos. 8 e 7 seriam os mundos de prova e expiação. Onde nós estamos? Por que a gente acredita que faz sentido essa divisão dessa forma? Nós estamos abaixo do meio do entendimento da lei de Deus. E ainda é por falta desse entendimento da lei que existe tanta barbaridade na Terra ainda. Tá? Porque ainda estamos no processo de evolução que não saímos ainda da condição dos imperfeitos. Estamos caminhando para lá. Na próxima fase, que é que a Terra está atingindo agora, que são os mundos de regeneração, é que nós vamos atingir, depois de um tempo, o meio do caminho. E aí vamos passar por lá de cima e já estaremos bem melhores a ponto de começar a merecer esse título de bons espíritos. Enquanto isso não acontece, estamos cá embaixo. Mas não fiquem tristes. Aqui na Terra tem muita gente boa que veio lá de cima para ajudar aqui. Eu só não sei quem, tá? Não dá para saber, não. Tem alguém aí que se colocaria nessa posição? Entendeu? Mas tem. Com certeza tem. Porque se não viessem os de cima para nos ajudar aqui no conhecimento, no descobrimento das coisas aqui, no entendimento, nós ficaríamos muito mais tempo aguardando a possibilidade de passar para cima. Então, esses são os nossos orientadores, são os nossos mentores, tanto encarnados como desencarnados, que vêm aqui como missionários para nos ajudar. Então, quando o Cristiano fala do Santos Dumont, por exemplo, ele falou do Santos Dumont, né? Que inventou o avião. Então, o Santos Dumont, será que era um espírito comum? Para chegar, teve aqui uma missão importante, né? Trouxe um conhecimento importante que certamente ele tinha lá do passado dele lá. Então ele veio, fez o que fez e foi embora. Quantos outros, especialmente na área espiritual, grandes missionários na área da espiritualidade, que vieram aqui na Terra, nos ajudaram aqui, deixaram o exemplo, a vivência, o conhecimento, e assim que venceu o prazo deles, que eles cumpriram a missão, eles voltaram. A gente poderia citar no nosso meio espírito, que é mais comum, o Chico Xavier, que todos nós acreditamos que ele foi um missionário e que é claro que ele veio aqui muito mais para ensinar de todas as formas. Venceu o prazo dele, ele voltou. E outros estão por aí. Outros ainda virão para nos ajudar nesse processo aí. O que é importante nisso é entender que, para passar de fase em fase, é que vem a necessidade da reencarnação. Então, a primeira é a encarnação. Então, todos nós já encarnamos uma vez, a primeira vez. Aqui, na Terra, todos nós já estamos reencarnados, já estamos repetindo a encarnação. Não é? Por que repetindo? Porque estamos no processo de aperfeiçoamento. Como que isso acontece? Nós somos espíritos, fomos criados simples e ignorantes e temos que construir o nosso progresso. Temos que construir, como o Cristiano deu o exemplo aqui, o nosso doutorado em condição espiritual. E esse ponto máximo, o auge desse entendimento, está lá em cima, no primeiro lugar. Certo? Então, por isso, cada um de nós precisa fazer o próprio esforço para atingir esses objetivos. Esse esforço vai acontecendo ao longo das encarnações. Não dá para ser de uma vez só. E quem quiser fazer uma experiência de como seria isso, é só imaginar assim, nós estamos aqui na Terra, né? Jesus já veio, né? Foi o maior que passou por aqui. Então, ele é a nossa referência.
poderíamos dizer que ele foi o Espírito puro que passou por aqui, como referência para nós. É só a gente imaginar assim, você conseguiria, ou diga assim, né, para si mesmo, eu conseguiria fazer o que Jesus fez, como ele fez? É só a gente imaginar assim, e nós vamos ver a dificuldade que ainda é para nós para atingir esse ponto que Jesus atingiu e mostrou aqui. É só lembrar a história dele, né, que está na Bíblia, e imaginar como seria se eu estivesse passando por tudo aquilo. E aí cada um se imagina. E aí nós vamos ver onde a gente está. Tá? Cada um vai ver a sua posição. Ok? Então hoje, na questão aqui no 111, nós vamos falar dos espíritos superiores. Os espíritos superiores, aqui é o segundo lugar, né? Ele fala o seguinte: reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Estão completos, né? Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é sempre digna, elevada e frequentemente sublime. Sua superioridade os torna mais que os outros aptos a nos proporcionar as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que nos é dado conhecer. Comunicam-se voluntariamente com os que procuram de boa fé a verdade e cujas almas estejam bastante libertas dos liames terrenos para a compreender. Mas afastam-se dos que são movidos apenas pela curiosidade, ou que, pela influência da matéria, desviam-se da prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir uma missão de progresso. E então nos oferecem o tipo de perfeição a que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, esses são os espíritos superiores. São considerados como espíritos superiores os nossos anjos da guarda. Então, aqui no próprio livro dos Espíritos, dá para frente, né? Questão 695. Aqui para frente, aqui, né? A história dos anjos da guarda, que são os espíritos superiores. Então, o nosso anjo da guarda, todos nós temos um, o anjo da guarda. Nós temos o anjo da guarda, tem os espíritos protetores, tem os espíritos familiares e os simpáticos. São espíritos que estão ligados a nós de acordo com o que nós precisamos fazer em determinados momentos. O anjo da guarda e os protetores são espíritos ligados para cuidar da nossa evolução, para cuidar da nossa vida aqui. É importante, seria importante se a gente gravasse bem isso e entendesse que nós todos somos protegidos, porque a nossa vida para o plano espiritual, às vezes é muito mais importante do que nós mesmos o vemos. Tá? Se a gente entendesse isso, se todos entendessem isso, nós não teríamos esse índice altíssimo de suicídio que existe hoje. Suicídio vamos chamar de conscientes. O índice de suicídio consciente já é muito alto. Quando nós conseguimos entender que existem os inconscientes, esse índice aumenta muito mais. Então, os espíritos cuidam de nós, porque eles sabem a importância do tempo que nós precisamos passar aqui para cumprir a missão que nos foi destinada. Certo? Então, eles cuidam, assumem uma responsabilidade sobre nós, especialmente o anjo da guarda, e se nós somos combinados de ficar aqui 80 anos, eles vão fazer
tudo para que a gente fique os 80 anos. Mas esse tudo é quando nós estamos de acordo com a lei de Deus. Então, o anjo da guarda e os protetores cuidam de nós dentro da lei de Deus. Quando nós saímos da lei de Deus, nós usamos o livre-arbítrio. E aí eles nos deixam seguir, orientam, conversam, explicam, chamam a atenção, promovem alguma situação até para impedir algumas coisas, mas quando há uma insistência, eles deixam acontecer. E é daí que surgem muitos suicídios. Esse nós chamamos de consciente, que é quando a pessoa programa e prepara tudo e se suicida, ou o inconsciente, que é aquele que nós praticamos sem perceber que estamos praticando. Então, aquele que nós praticamos infringindo a lei de Deus inconscientemente. Quer dizer, você não tem uma expectativa de morrer por causa daquela prática, mas pode acontecer. E se acontecer, a responsabilidade vai ser nossa. Eles permitiram que vai ser uma lição para nós. E eles sabem que nós vamos poder recomeçar e reconstruir tudo de novo em um outro momento. Certo? Mas a responsabilidade vai ser nossa nesse caso, e é melhor que a gente cuide bem da vida também, como eles se importam com a nossa vida. Ok? Tranquilo? Tudo entendido? Responsabilidade aumentada? Né? 112. Primeira ordem. Então, a primeira ordem. Espíritos puros. É a primeira lá, né? É o único. O único que tem um só. Puros. Quais são as características? Os caracteres gerais desses espíritos puros. Nenhuma influência da matéria. Nenhuma influência da matéria. Estão totalmente espiritualizados. Superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. É a primeira classe, né? É a classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então, como que eles percorreram todos os graus da escala? Repetindo e confirmando. Passando pela reencarnação em cada uma divisão e subdivisão de cada fase dessa aqui até chegar lá. Tá? O tempo, a gente não tem nem noção de quanto tempo vai gastar. Mas vai gastar um tempo considerável. O André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala que para chegar aqui, vindo de baixo, né? Passando pelos reinos inferiores, passando pela evolução nos reinos inferiores, passando pelos animais, por todas as espécies, para chegar aqui e começar a desenvolver a razão, o raciocínio, ele fala que gastou 1 bilhão e 500 milhões de anos. Pouquinho, instantinho quase. Né? 1 bilhão e 500 milhões de anos. Daqui para cá, ninguém arriscou falar quanto tempo. Pelo menos eu nunca vi. Certo? Mas é bastante. A gente não sabe quantas encarnações a gente já está aqui. E quantas vamos precisar para chegar lá em cima. Né? Mas não vamos preocupar com isso, não. Vamos viver o dia de hoje? Vamos viver hoje. Vamos cuidar de hoje. Passado passou e amanhã vai chegar. Aproveite a experiência do passado para construir o futuro. Se a experiência do passado foi ruim, nós vamos ter que refazer. O refazer é aperfeiçoar a experiência. E essa experiência vai servir para amanhã, para o futuro. Aí vamos fazer isso. Vamos viver o momento, o presente, da melhor maneira possível. Nós temos muitas possibilidades de fazer um presente muito bom.
dentro das possibilidades de cada um. Então vamos fazer o melhor possível, vamos fazer a nossa parte. A gente fica falando de guerra, né? Falando de paz, mas tudo para fora. Como anda a guerra ou a paz dentro de nós? Como estão os meus conflitos? Comigo mesmo, com as pessoas com quem eu convivo, com as situações que estão à minha volta. Como está tudo isso? Então este é o momento de fazer essa reflexão. Como eu estou? Eu sei o quanto eu ainda posso crescer e vou crescer. Sei o tanto que eu já cresci, mas eu preciso me organizar para continuar o meu crescimento equilibradamente. Sem dar passo mais largo, sem precipitar nada, mas buscando o objetivo gradativamente até chegar lá. Essa é a proposta que a gente tem de vida, para viver da melhor maneira possível. Usar tudo aquilo que é possível, que é necessário, que faz bem para nós. Sempre que possível também, renunciar a algumas coisas, porque é o processo de desmaterialização. Renunciar àquilo que realmente não vai nos fazer falta e que não vamos levar quando o corpo morrer. O corpo vai morrer. Com ele, morre tudo que é material que nós utilizamos. Morre, entre aspas, né? Vai ficar. Nós vamos levar daqui aquilo que nós trouxemos e será naturalmente aperfeiçoado, se aperfeiçoarmos. Alguém lembra o que trouxe quando nasceu? Nem roupa, né? Nasceu pelado. Diz lá o Jó, né? Nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. É assim que funciona. Nós vamos voltar sem nada, fisicamente, materialmente. Mas voltaremos com uma experiência construída que passa a ser o nosso patrimônio espiritual. Esse ninguém tira, esse ninguém perde. Mas atualmente nós voltamos com um patrimônio que já é nosso e que vai ser conservado porque é bom, mas também voltamos com um patrimônio que não é nosso, que é o patrimônio de a essência de alguns erros que nós praticamos. Isso também precisa ter cuidado, para levar o mínimo possível disso, para não ter que voltar para continuar consertando, para ganhar tempo na próxima. Já volta fazendo alguma coisa boa e não refazendo coisas ruins do passado. Tá? Aí nós vamos atingindo o ponto máximo da felicidade. Então, essa primeira classe, ele fala assim: havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, não tem mais provas nem expiações a sofrer. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, que desfrutam no seio de Deus. Olha a vida eterna aí, definitiva, concretizada, próximo de Deus. No seio de Deus, próximo. Mas não vamos imaginar seres em torno de um ser maior, aquele velhinho com o cajado, né? Barba e cabelos brancos, sentadinho lá, e esses aqui, os puros, em torno dele lá, adorando o tempo todo. Não. Todos estarão com alguma tarefa para fazer dentro do universo. O universo é administrado por esses seres superiores que vão passando as ordens de cima para baixo, de acordo com a capacidade de cada um que vem imediatamente abaixo,
para fazer aquilo que é necessário para o bom funcionamento do universo. Então, o universo é todo inteligente, né? Aparentemente para nós, mas ele é todo constituído de partes materiais também. A parte inteligente é dos espíritos. É eles que cuidam de tudo isso. Então, de acordo com a importância do que precisa acontecer, espíritos mais ou menos inteligentes vão exercer isso. Eles gozam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Mas essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. São os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Dirigem a todos os espíritos que lhes são inferiores. Ajudam-nos a se aperfeiçoarem e determinam as suas missões. Assistir os homens nas suas angústias, incitá-los ao bem ou à expiação de faltas que os distanciam da felicidade suprema, é para eles uma ocupação agradável. São às vezes designados pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com eles, mas bem presunçoso seria o que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então aqui está essa definição dos espíritos puros. Uma classe que um dia nós vamos atingir. Certo? Gente, tem alguma dúvida, algum comentário, algum acréscimo? Não? Isso significa que todo mundo entendeu tudo? Significa que assumimos uma responsabilidade maior? Essa responsabilidade nesse sentido, então olha só, hoje o que nós fizemos? Nós finalizamos a nossa escala espírita. Esse foi um dos principais métodos que o Kardec utilizou para esclarecer essas coisas para nós. Quando nós visualizamos essa escala, nós vamos entender várias coisas. Um exemplo, o da encarnação e reencarnação que o Cristiano trouxe hoje do Evangelho, e que nós vamos ver claramente aqui, todos os degraus, né? Mostrando a encarnação no início e depois as reencarnações em cada uma das subdivisões. Tá? Aqui nós vamos entender as diferenças. Por que existem pessoas espíritas, encarnados ou desencarnados aqui no campo da Terra, com tantas diferenças? Todas as diferenças que existem entre nós aqui na Terra têm uma razão de ser, têm uma explicação. Estão relacionadas, de uma maneira geral, com as posições espirituais, intelectuais e morais de cada um de nós. Então essa escala vai explicar tudo isso. Vai mostrar como que estamos posicionados, vai mostrar a justiça de Deus. Por quê? Deus permitiu que todos começássemos do mesmo ponto. Todos tivéssemos a mesma ou as mesmas oportunidades. E que todos pudéssemos utilizar o livre-arbítrio para vencer cada uma das etapas, passar pelas provas. Então, dentro das limitações de cada um em termos de livre-arbítrio, foi concedido. E nós usamos. Ao usar o livre-arbítrio, nós acertamos em algumas coisas e erramos em outras. Quando acertamos, subimos. Quando erramos, de uma certa forma, paralisamos.
naquele ponto que erramos, esse ponto errado precisará ser retornado para ser consertado. Então, se tem duas pessoas, dois espíritos, seguindo uma mesma direção, um vai e acerta, e o outro faz um desvio por conta própria, ele vai dar uma estacionada e o outro vai continuar subindo. O que continuou subindo terá alguns aparentes privilégios em relação ao outro que parou. Aparentes. Então, é o que a gente vê aqui na Terra. Aparentes privilégios, aparentes injustiças e uma série de diferenças que nós, por mais que a gente fale a respeito, por mais que se estude, por mais que se comente a respeito, tem diferença aqui na Terra que ninguém consegue mudar. Não tem como mudar algumas delas, porque elas fazem parte das necessidades dos espíritos que estamos em evolução. Algumas experiências precisam ser vividas. É muito doloroso, às vezes, a gente ter que admitir isso. Mas isso é uma realidade que está se estampada aos nossos olhos. Porque existem coisas que estão acontecendo. Então a gente não está imaginando, não está profetizando. Coisas que estão acontecendo. Quantas barbaridades aos nossos olhos estão acontecendo? Quantas aparentes injustiças? E quanto sofrimento de muitos de nós, às vezes, por querer eliminar a injustiça, por querer fazer uma igualdade física no nosso mundo físico, com espíritos que estão diferentes pelas condições que eles mesmos criaram. Então, como que nós vamos igualar o nosso mundo físico se os espíritos são diferentes? Então, é preciso entender isso. Vamos parar e cruzar os braços diante dessa compreensão? Não. Vamos continuar lutando para fazer as coisas mais iguais, mais justas possível. Mas sabendo que essa justiça está realmente na posição espiritual que cada um ocupa. Entendendo isso, fica mais fácil para nós entendermos a vida. Então, a doutrina espírita, ela é consoladora e esclarecedora. Essas teorias todas que a gente está estudando, essas leituras, comentários, fazem parte do esclarecimento. Mas antes disso, nós temos o consolo. E é interessante essa questão do consolo, porque as pessoas que chegam pela primeira vez numa casa espírita, procurando algum tipo de ajuda, elas vêm pelo consolo. Quem vem naturalmente, vem para conhecer, para estudar, para buscar algum outro tipo de conhecimento, já não está tão necessitado do consolo. Mas ainda assim, todos somos consolados todas as vezes que aqui viemos. E na medida que voltamos, nós vamos nos esclarecendo sobre muitas coisas da vida. O consolo permanece, principalmente no início. O que é esse consolo? É a soma das vibrações de todos aqueles que já entenderam a importância de pensar no bem, de acumular bem para ajudar aqueles que ainda não estão tão bem, tanto encarnados quanto desencarnados. Muita gente, depois de um tempo, fala, mas eu só vou lá para ouvir, só vou lá. Fica cansativo, parece, né? Ficar vindo só para ouvir, só vai, assiste a reunião e vai embora. Mas não é só isso, não. Nós trazemos um pouco da nossa vibração, até de gratidão, se já nos sentimos beneficiados de alguma forma. A nossa gratidão se soma com a gratidão dos outros, faz um bolo de vibrações positivas para consolar aqueles que estão vindo buscar ajuda. Dos dois lados, certo? O esclarecimento é a mesma coisa. Nós vamos somando conhecimentos, aumentando o entendimento.
E na medida que vamos aumentando o entendimento, a vida vai melhorando. Eu tenho certeza absoluta, olha só como que eu sou ousado, hein? Eu tenho certeza absoluta que todos que já viemos aqui mais de uma vez, já não nos sentimos as mesmas pessoas. Alguma coisa, por menorzinha que tenha sido, já mudou. Para melhor. É só observar. E é importante observar para aprender a valorizar. Aí valoriza cada momento, cada esforço, cada sacrifício. Eu falei aqui no início do pessoal que está aqui de Rio Acima, né? A turma toda aqui, ó. Eu misturo o Carlinho com Carlinho com o Serginho. Esse aqui é o Carlinho, Carlos, né? E o outro é o Serginho, que é Sérgio, né? Eles são os dois irmãos da Aparecida. Alguns aqui conheceram a Aparecida. Aí tem os sobrinhos e a Deise, que é a esposa do Sérgio, e essa que é a filha. Agora eu já sei que ela chama Aline, né? Então eu citei isso aqui, por quê? Eles saíram de Rio Acima, todo mundo sabe mais ou menos onde fica, para vir aqui, né? Outras pessoas, eu sempre cito a Neide, né? Porque a Neide está lá do Barreiro, o Cristiano também mora junto com a Neide, né? Coincidentemente, eles são mãe e filho, né? Então, eles saem lá do Barreiro para vir aqui. A Neide está aqui toda segunda, toda terça e às vezes no sábado, né? A todos sábados, né? Então, não que eu vejo mais ela no segundo sábado. E a sexta de tratamento, né? E só não trouxe a cama dela para cá porque o Cristiano não deixou. Mas, não, o que eu quero lembrar é o seguinte: a importância do esforço que cada um precisa fazer às vezes para estar aqui, diante disso, não pode ser em vão. Algum lucro nós temos com isso. E às vezes eu falo até por mim mesmo, eu sou suspeito para falar de mim mesmo, mas eu estou aqui há mais de 40 anos. É tempo demais, não é? Eu era pequenininho assim, vocês estão achando que eu estou velho. Eu era pequenininho assim quando eu comecei a vir aqui, né? Mas já tem mais de 40 anos. Então, claro que teve muito lucro, teve muito benefício, teve muita mudança, muita oportunidade para estar aqui durante todo esse tempo. Nós estamos estudando esse livro aqui, o Livro dos Espíritos. Estamos aqui hoje, nós fechamos a questão 113. A partir sem ser a semana que vem agora outra, nós vamos para 114. É a quarta vez. E tem gente que acha que eu vou chegar lá no final. Claro que não, né? Mas tem gente que acha que eu vou chegar lá no final de novo. São 1019, está em 114. Vocês acham que eu vou chegar lá no final? Acho que não. Pois é, entenderam? Então, estou só citando isso para a gente entender que há necessidade de um certo esforço da nossa parte, até um sacrifício inicial, que depois vira o que o Emmanuel fala da espontaneidade. A gente passa a vir por prazer, passa a vir porque gosta, porque quer vir, porque quer participar, quer fazer alguma coisa de alguma forma. E é isso que vai edificar a nossa vida aqui e a preparação para irmos para o outro lado com a tranquilidade do conhecimento assimilado e entendido. Então nós vamos fazer a nossa oração final agora, em agradecimento a todos pela presença, pela oportunidade que Jesus nos ofereceu, né? Pedindo a Ele que esteja com todos nós, que atenda a todos aqueles que vieram buscar ajuda, tanto encarnados como desencarnados, que atenda a todos aqueles que vieram trazer ajuda, consciente ou não, e especialmente nesse mês de setembro, que nós tenhamos uma vibração especial pelos nossos irmãos que se suicidaram. É o mês do combate ao suicídio. O combate ao suicídio é aqui para que ele não aconteça. Mas para muitos ele já aconteceu. E já estão passando pelos processos necessários no plano espiritual.
precisam da nossa oração, do nosso entendimento, do nosso perdão e de jeito nenhum da nossa acusação e da nossa condenação. Para os que já foram, as nossas preces. Para os que estão pensando ainda, prece também, para que desistam. E para aqueles que estão bem, ou que estão com pequenas dores, a prece é sempre o primeiro remédio. E todos nós podemos fazer isso uns pelos outros. Podem rezar para mim também, inclusive, né? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, hoje e sempre. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de hoje, por todas as outras oportunidades que virão e que nós possamos levar todas as bênçãos deste momento para a nossa vida, para a nossa convivência com as outras pessoas, especialmente da nossa família, que não puderam estar presentes aqui hoje. Que o teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja.